se você ama e serve as pessoas, o resultado ele vem como consequência. Então, olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, nós estamos no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Aqui nesse canal nós falamos sobre carreira profissional, sobre educação, sobre empreendedorismo, finanças, investimentos, saúde emocional e muitos outros assuntos muito legais para o seu progresso, para que você haja cada vez mais, se torne uma pessoa cada vez melhor. Hoje, para me ajudar aqui na bancada, eu tenho a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Você está animada para o episódio de hoje? Obrigada, Paulo. Eu estou muito curiosa. É um assunto bem legal. É um assunto muito legal. É um assunto sobre liderança jovem, Milena. E você, eu considero uma líder jovem. Como é que você se sente com esse título? Eu acho que é muito legal, Paulo, e também uma responsabilidade, né? Certamente, as responsabilidades, elas são inerentes, especialmente àqueles que têm cargo de liderança. E acho que liderança, muita gente entende não da forma correta. A liderança não é necessariamente você ser o chefe. Aliás, chefe e líder são coisas diferentes. Mas Verdade. É você ter algum nível de influência sobre outras pessoas. Se você tem algum nível de influência sobre outras pessoas, você pode ser considerado um líder, seja dentro da sua casa, seja na comunidade, seja na igreja, na escola ou no trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de termos líderes, especialmente entre os mais jovens. Sabia, Milena, que uma preocupação entre os jovens entre 18 e 29 anos é a chamada geração neném. Já ouviu falar esse termo? Sim, Paulo. Nem estuda, né? Isso, e nem trabalha. Então, os nem são aqueles que nem estudam e nem trabalham. E essa é uma preocupação bastante grande para toda a sociedade, porque esse jovem que está na faixa etária de produzir, de estudar, de aprender, de fazer ali a fundação da vida dele, né, para ter sucesso e tudo mais, não está nem estudando e nem trabalhando. Aqui no Brasil, são mais de 30% dos jovens entre essa faixa etária que nem estudam nem trabalham, e é uma preocupação muito grande. E para isso, nós trouxemos aqui entre nós um exemplo de jovem líder, que é o Pedro Alves. Pedro, seja muito bem-vindo entre nós. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu vou apresentar para vocês, pessoal, o Pedro. O Pedro, ele é natural de São Paulo, é um profissional muito dinâmico, um jovem líder. Ele tem 3 pilares fundamentais, Milena, na vida dele para desenvolver a liderança: a comunicação, a visão e o exemplo. Ele serviu como missionário em Brasília, estávamos conversando aqui sobre isso, e ele tem posição de liderança na Cumora Academy. Já ouviu falar, Milena? Ouvi falar muito, mas tem muitas perguntas também, Paulo. Eu também tenho várias perguntas. Ele vai nos explicar sobre o projeto da Cumora Academy. Eu conheço vários jovens que já passaram por esse projeto e gostaram muito. E ele também tem posições de liderança no projeto Mentoria na Perifa. Esse eu nunca ouvi falar. Estou curioso para ele explicar para nós o que é. Então, assim, o Pedro tem compromisso excepcional com o desenvolvimento de lideranças eficazes. Ele já se envolveu em projetos internacionais, tem paixão por inovação em inteligência artificial. Acho que esse é um assunto na moda, muito atual, e ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso também. Ele é técnico em rede de computadores, fez o Pathway Connect e atualmente estuda na BYU Pathway, fazendo bacharelado em Business Management. Então, Pedro, novamente seja muito bem-vindo. Estamos felizes e gratos pela sua participação aqui e gostaria de começar pedindo para você nos contar a sua história, resumidamente, especialmente como jovem, como foi sua vida, como foi sua inserção até você ir para a missão no mundo educacional e depois aí com essas experiências de liderança sua. Obrigado, Paulo. Helena, um prazer estar aqui. Bom, eu sou de São Paulo, meus pais são de São Paulo. Eu nasci num lar assim cristão, né? Meus pais serviram como missionários. Interessante que minha mãe serviu em Brasília também, que foi onde eu servi missão. Olha só.
Então, eu desde pequeno aprendi princípios ali de fé, obediência, autossuficiência. O meu irmão também serviu como missionário em Cuiabá, tem alguns primos, algumas pessoas próximas. Então, posso dizer que eu tive uma infância bem tranquila. E falando do lado profissional, é uma história interessante porque o meu irmão ele sempre foi um exemplo para mim. Então, ele aprendeu a falar inglês muito cedo. Seu irmão mais velho? Meu irmão mais velho. É o único irmão que eu tenho e hoje ele mora nos Estados Unidos, é casado, tem a família dele. E ele é 4 anos mais velho do que eu tenho 25 anos. Então ele sempre esteve alguns passos à minha frente. Então eu tinha ali como um norte o que fazer. Exemplo, exemplo, exatamente. Então, o meu irmão, ele entrou numa instituição, não sei se vocês conhecem, chamada Azan. Era muito conhecida ali no meu bairro, ali as mães era o pop, né? As mães queriam que os filhos entrassem no Azan a qualquer custo. E o meu irmão entrou nesse Azan e ele conseguiu o primeiro emprego dele. Eu achava muito legal, porque ele saía de casa de uniforme, ele ia lá e ganhava o dinheiro dele, ele ganhou mais liberdade com o trabalho. E assim, meio que por osmose, vendo meu irmão passando por aqueles processos, eu quis também aplicar para o Azan. Apliquei, passei, mas perdi a data de me apresentar. Olha. E foi muito complicado porque minha mãe ela ficou desesperada, falou: "Nossa, você perdeu". Você tinha o quê? 14, 15 anos? Eu tinha 16 anos. Era bem irresponsável. Eu perdi a data lá e simplesmente fiquei quieto porque eu fiquei com medo da minha mãe falar alguma coisa, mas ela acabou descobrindo e aí, bom, as consequências vieram. Ela falou: "Poxa, o que você vai fazer da sua vida agora?". E aí eu ouvi falar de uma outra instituição chamada Espro e eu me inscrevi, acabei conseguindo uma oportunidade como jovem aprendiz no Banco Santander. E foi uma experiência interessante para começar. Eu trabalhei no jurídico societário, então eu tratava ali com atas, com contratos. E assim, para progredir na carreira eu precisava fazer direito. Eles comentaram isso comigo, mas não era minha praia. Achava interessante, achava bonito, né? Minha primeira experiência. Trabalhei ali no shopping, do lado do shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia. Era lindo, maravilhoso, mas... Mundo executivo, né? Incrível, muito bonito, mas não era para mim. E aí eu saí da... Não era para você por quê? Você não tinha o desejo de seguir nessa área executiva ou como advogado? Você ainda não sabia o que queria fazer? Não era para mim porque eu tinha um espírito empreendedor, só que eu não sabia explicar esse espírito empreendedor. Muito legal. Eu não conhecia esse termo empreendedorismo, então para mim eu me sentia meio preso. Ali no banco eu trabalhava levando os documentos para que os executivos assinassem. Eu achava muito bonito, porque eles ficavam longe, numa sala de vidro. Eu falava com as secretárias e eu ficava observando eles trabalhando, mexendo no telefone e tal. E eu achava muito legal, porque eles tinham muita autonomia. Então, muitas vezes chegava para entregar um documento para a secretária e eles não estavam, porque eles estavam numa reunião, é um banco internacional da Espanha, estavam na Espanha ou nos Estados Unidos e achavam aquele muito lindo. Mas o meu trabalho do dia a dia eu não gostava muito. Certo. Sou muito grato ao banco, mas não era a minha praia. Então, depois do banco, eu fui para a missão, servi como missionário em Brasília. Eu sou muito grato pelos 2 líderes que eu tive, Presidente Cooper, de Campinas, e Presidente Friday, do Kansas, nos Estados Unidos. E eles exemplificam muito bem isso que eu falei. Digamos que eu me inspirei neles para falar sobre visão, comunicação e exemplo. Pessoas incríveis, tanto eles como as esposas. Voltei da missão, trabalhei com rede de computadores, que foi o que eu estudei antes da missão. Deixa eu fazer uma pergunta aí, te interrompendo. Claro. A missão, de alguma forma, te direcionou para a área profissional que você gostaria de seguir? Ou mesmo depois da missão você continuou com dúvidas? A missão foi essencial para eu ter um norte. Eu ainda não estava certo do que eu queria fazer, mas eu estava certo do que eu não queria fazer. Ok. Então, o meu presidente de missão, tanto o presidente Cooper e o presidente Friday, eles enxergaram em mim alguma coisa e sempre me colocaram em situações, assim, digamos, bem complexas, né? Para você desenvolver. Para resolver problemas. Para resolver problemas, justamente. Imagino que você tenha sido líder de distrito, líder de zona, ajudou os presidentes de todas as formas. Sim. Só não trabalhei ali no secretariado, mas de resto, eu fiz tudo e eu achei... Bom, para mim foi muito importante, no começo foi bem desconfortável, porque eu tava, digamos, 3 meses de missão, já fui colocado para treinar, para terminar um treinamento Elder Matos. E depois, líder de distrito, líder de zona, cheguei ao escritório da missão como assistente. Então, foi uma missão, assim, bem... eu fui stretch the limit, digamos assim, né? Eu fui esticado até o máximo. No início da missão, eu tinha uma ideia de que todos os missionários e todas as pessoas que estavam ali queriam estar ali. Na verdade, às vezes não é assim. Às vezes tem pessoas com alguns problemas pessoais, estão na missão se esforçando e dando o máximo. Mas o máximo deles é diferente do meu máximo, então eu tinha uma ideia de que você precisa fazer, você precisa entregar, você precisa entregar o resultado, mas a liderança ela está
muito menos ligada ao resultado em si, mas muito mais ligada às pessoas. Então, ao comportamento, à moldagem do comportamento do indivíduo, não é? exatamente. Quais são as habilidades principais que você desenvolveu no campo missionário? Eu percebi aí que você tem uma pronúncia de inglês muito boa. Essa foi uma das habilidades que você desenvolveu na missão ou você já falava inglês? Essa é outra história muito boa. Eu vou voltar lá para trás com o meu irmão. Meu irmão, a gente brinca lá em casa que ele nunca foi brasileiro, ele só nasceu no Brasil, ele sempre foi americano, sempre gostou dos Estados Unidos. A BYU sempre foi um sonho para ele. Então, assim, eu não vou dizer que por mim mesmo eu tive, nossa, eu quero aprender inglês, quero ir para os Estados Unidos. Eu posso dizer que eu segui o exemplo do meu irmão, a liderança é isso, né? Então, ele queria, ele fazia e eu ia meio que seguindo o rastro dele. E quando ele voltou da missão, foi muito frustrante porque eu me inscrevi em alguns cursos de inglês e ele sabia disso. Então ele recebia algumas cartas na época. Falou, pô, o Pedro tá fazendo curso de inglês. Então quando ele voltou da missão, ele falou, pô, vou falar inglês com meu irmão. E ele falou inglês comigo. E eu não conseguia falar nada. Ele falava uma pronúncia incrível, maravilhosa, e eu passando vergonha. E aquilo me incomodou. Eu falei, poxa vida, meu irmão aprendeu inglês na missão. Talvez essa seja a minha oportunidade. Só que a minha ideia era chegar na missão e aprender por osmose. Então, você está ali servindo com missionários americanos, aquela coisa meio que preguiçosa, né? Que você vai ouvir, e você vai falar. Quando eu cheguei na missão, eu fui para a missão em outubro de 2019. Em março de 2022, começa a pandemia, lockdown. Os missionários americanos, chilenos, uruguaios, todo mundo volta para casa e só ficam os brasileiros na missão. E aí eu aprendi uma lição, né? Que se você quer aprender, você vai ter que pagar o preço. E aí eu falei, tá bom, tudo bem, vou estudar sozinho. E aí na missão você tem que estudar bastante, ler muito para poder ensinar. Uhum. E aí eu usava os materiais da igreja para poder aprender inglês. Então eu li inglês, ensinava inglês para mim mesmo, né? Meu companheiro não falava inglês, até porque a missão era no Brasil. Mas a história é muito menos romântica, né? Demorou 8 meses até que eu começasse a entender e me comunicar assim, de uma maneira bem básica. Nós tivemos, como eu comentei, a oportunidade de ter um presidente de missão que chegou na metade para frente. E no final da missão eu já estava ali com uma capacidade de traduzir uma conferência de zona. Embora não tinha nenhum companheiro americano, né? Por não, conta não, da não. pandemia. Sim. Eu tive no final, então assim, o meu desejo era aprender de maneira preguiçosa, né? Mas o senhor tinha outro plano para mim. E teve algum conselho que você recebeu nessa época, até na sua juventude também, que mudou assim sua maneira de pensar, que você moldou sua vida? Sim, bom, antes de ir para a missão, eu tenho ali uma linhagem de missionários, eles sempre falavam para mim, pô, ama as pessoas, sirva as pessoas, mas por algum motivo eu sempre tinha aquela ideia do resultado. Então eu cheguei na missão muito focado em trabalhar muito para conseguir um resultado e ser bem sucedido na missão. E essa é uma mentalidade interessante, mas quando você trabalha com pessoas, não é bem assim. A minha experiência, ela mostrou que se você ama e serve as pessoas, o resultado ele vem como consequência. Então eu bati muita cabeça no começo por causa disso. Eu queria entregar a todo custo. Os melhores números. Até quando eu fui oferecido essas posições de liderança, eu estava muito ligado aos números. Não, a gente precisa puxar, precisa fazer, precisa acontecer. E os missionários, eles precisam, não só os missionários, se você é líder de um grupo... Tudo na vida, né? Tudo na vida. Eles precisam entender que você se importa. Então, não só o resultado em si, não é fácil, porque você vai passar muito tempo estudando sobre pessoas e menos sobre o resultado, a operação em si, né? Mas esse conselho, ele se provou muito real. Então, se você amar as pessoas, dependendo ali do contexto, servi-las, entendê-las e mostrar que você está disposto a ajudá-las de fato, é muito mais simples, muito mais fácil você conseguir lograr o resultado que você quer, não só focando no resultado em si, né? Legal. E quais outras habilidades você desenvolveu lá no campo missionário? Eu posso dizer que a comunicação. Então, na missão, você passa muito tempo estudando para passar bastante tempo ensinando. Então, você fala o tempo todo, você treina, você acompanha, você entrevista muita gente. Então, talvez tenha sido a minha primeira experiência sendo exposto a um número muito grande de pessoas e você está ali como líder responsável ali com 18, 19, 20 anos. Então, eu posso dizer que a comunicação foi muito importante. A capacidade de receber feedback também. Você está constantemente recebendo feedback, tantas pessoas que você está ensinando, um dos seus companheiros, você não trabalha sozinho, dos seus líderes maiores, as pessoas que estão ali para te ajudar. Uma outra habilidade é visão estratégica. Então, isso é uma coisa que meu pai falava, não só para a missão, mas para a vida como um todo. Você pode trabalhar com as pernas, que o em miúdos é basicamente trabalhar andando muito, falando muito, ou você pode ser mais estratégico, né? Existe uma pessoa mais influente no grupo, se você falar com ela e
conseguir trazê-la para perto de você, é bem provável que o restante venha para perto também. Para conseguir melhores resultados do que se Exatamente. estivesse sozinho caminhando. Né? Justamente. Então você usar a cabeça, né? Você trabalhar com a cabeça. Tá. E como essas habilidades, Pedro, você vê que elas ajudam você hoje, na sua vida, especialmente na sua carreira? Tem uma palavrinha aqui também em inglês que se chama networking, né? Então, essa... às vezes é um pouco... Para muitas pessoas é nebuloso, mas todo mundo tem um networking, mesmo que seja a sua própria família, seus vizinhos. Então, você é conhecido por alguma coisa. As pessoas vão lembrar de você por algum fato, por alguma característica em específico, por alguma coisa que aconteceu. Então, quando você é conhecido por alguma coisa boa, é bem provável que outras pessoas queiram te conhecer também. Então, a missão, ela me mostrou que você não vive numa ilha. Mesmo que você tenha poucos amigos, esses amigos eles têm uma opinião sobre você. Essa opinião ela vai reverberando. Então, na minha carreira hoje, eu posso dizer que talvez um dos pilares principais, a parte da liderança, que vem comunicação, visão e o exemplo, o networking ele talvez seja o mais importante. Eu só fui pro Kumora, que foi uma experiência incrível, talvez não, com certeza mudou a minha vida e a missão, por causa do networking, por causa das pessoas que estavam ao meu redor, a influência que elas tiveram sobre mim. Então, o networking, ele talvez seja uma das ferramentas mais poderosas para você crescer na sua carreira. Se você tiver pessoas que são próximas a você, que são influentes, que acreditam no seu trabalho, você vai receber muitas oportunidades. E as oportunidades, elas são coisas cíclicas, né? Uma oportunidade que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Sim, você consegue crescer na sua carreira. Sim. E quais foram os obstáculos e os desafios que você enfrentou no pós-missão? Bom, como eu falei, eu tinha uma noção do que eu não queria fazer, então eu não queria trabalhar no banco, eu não queria trabalhar na operação de nada, eu queria trabalhar mais na parte estratégica e liderando pessoas. E uma dificuldade que eu tive foi, talvez a primeira, balancear. Então, quando você chega na missão, é tudo de uma vez só. Então, você tem que trabalhar, instituto, namorar, casar, construir sua família. Enfim, muitas coisas para fazer. E isso foi um pouco nebuloso para mim no começo. Uma outra coisa foi entender o propósito. Então, quando você chega na missão, é bem provável que você consiga um emprego ali. Talvez não seja o que você quer, mas você consegue alguma coisa, depois você vai crescendo. Você vai entender que o trabalho, ele é parte, talvez, você vai gastar muito tempo no seu trabalho, então ele precisa ter propósito, você precisa saber o porquê que você está ali. Você gasta pelo menos 1/3 da vida no trabalho. Né? Muito obrigado, Paulo. Então, se você não tem um propósito, um porquê, num primeiro momento é muito legal porque você vai pagar suas contas. Então ali, as suas necessidades imediatas, você vai suprir. Mas vai chegar um momento em que você vai falar, poxa, será que esse é o líder que eu quero trabalhar? Talvez ele não seja a pessoa ideal para você trabalhar. Será que esse é o grupo de pessoas que eu quero estar? Então, eu tive essas inquietações comigo depois da missão. Num primeiro momento, sim, você precisa arrumar um emprego porque você precisa arrumar um emprego, você tem que fazer alguma coisa. Mas depois, sim. Você precisa olhar uma visão mais estratégica do que eu quero me tornar, né? Eu acredito que algumas pessoas falam 3, as pessoas falam 5, eu acredito que é 5. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você trabalha num local, como o Paulo bem disse, você vai passar a maior parte da sua vida lá. Então, será que eu quero me tornar como meu amigo? Não uma questão de julgamento, ele como pessoa, mas uma visão mais estratégica. Que tipo de pessoa eu quero me tornar? O trabalho ele vai me moldar e vai transformar minha visão para muitas coisas. Então, talvez um conselho aqui para quem acabou de chegar na missão ou não está muito certo, arruma um emprego, começa a fazer alguma coisa, isso é muito importante. Ocupe-se. Mas depois que você supriu suas necessidades, tem uma visão mais crítica do local que você está, das pessoas que estão com você, porque isso vai determinar muita coisa na sua vida. Você fez aquele My Plan na missão? Eu fiz. Sim. Eu fiz o My Plan, preparei tudo bonitinho. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu não tinha um My Plan para apresentar para o presidente de missão. Foi o presidente Friday. Eu acho que o mais importante são os princípios do My Plan, né? Ensinar o missionário e depois o missionário retornado sobre a importância de metas, sobre ter um planejamento, sobre identificar onde você está e aonde você gostaria de estar daqui a algum tempo. Acho que esses são os princípios mais importantes. A sua pergunta foi muito interessante para ele. Você também fez missão, Milena.
Você teve dificuldades logo depois da sua missão? Muita, Paulo. E o que ele falou foi verdade para mim mesmo, porque eu tinha amigos que eles já tinham voltado há um pouco mais de tempo que eu, mas eles já estavam muito bem-sucedidos. Então, de certa forma, eu até me frustrava um pouco. Começa a se comparar. Mas eles me motivaram muito a conseguir algo melhor, porque eu comecei também entregando panfleto mesmo, numa ótica. Foi bem desafiador, mas isso durou mais ou menos uns 6 meses e aí eu consegui realmente o emprego que eu queria, algo melhor. É o que o Pedro falou, né? A importância de se ocupar rapidamente, porque na missão você está ocupado de 6h30 da manhã às 10h30 da noite. Isso. Se você volta para casa e não se ocupa, coisas ruins certamente irão acontecer. Sem dúvida. Então você precisa se ocupar imediatamente, mesmo que for para panfletar, não tem problema, até você se encaixar no mercado de trabalho, começar a estudar o mais rápido possível. E muitas vezes o brasileiro vai ter que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Ninguém morre por isso. Sim, É faz parte. essencial, faz parte, né? E aí você vai construindo a sua carreira de alguma forma. O que não pode deixar é parar de estudar ou parar de trabalhar e se tornar um nem-nem, porque aí nada acontece na vida. Qual que é a sua opinião sobre isso, Pedro? Eu concordo, assim, plenamente. Interessante sua experiência, Milena, porque antes da missão, eu também trabalhei panfletando para um restaurante de um amigo da minha mãe. E assim, foi uma experiência interessante porque eu não queria estar ali, eu estava ali por obrigação mesmo, eu nem precisava muito, mas a minha mãe queria me ensinar uma lição, sei lá, não sei. Com certeza ensinou. Aprendi a lição, dona Tânia, muito obrigado. Mas, mesmo nesses trabalhos que a gente imagina que não é o ideal para nós, a gente aprende algumas coisas. Por exemplo, trabalhar duro. Então, assim, se você é um advogado, um empreendedor, principalmente um empreendedor, talvez a gente tenha tempo para falar sobre isso, você vai ter que trabalhar muito. Aquela história de que você vai ser o primeiro a chegar, o último a sair é muito verdadeira. Se você quiser ter sucesso, isso é real. Então, mesmo que você esteja panfletando, você vai se comunicar, você vai aprender estratégia, você vai aprender a entregar, prestar contas para quem que você está trabalhando. Se você quiser, de fato, receber uma nova oportunidade, você precisa mostrar serviço para aquele que está te empregando naquele momento. Se ele vê valor no que você está fazendo, é bem provável que ele puxe para perto de você para fazer uma outra coisa. O empreendedor e o líder de uma empresa, seja corporativo ou líder social, eles não são bobos. Então, assim, eles não são bonzinhos no sentido de tipo, nossa, você é muito bom no que você faz, porque eu sou bom, eu vou te trazer. Não, é uma questão monetária. Eu consigo ganhar mais dinheiro com você nesse cargo do que nesse. Então, se você consegue desenvolver melhor aqui, eu vou te trazer para cá. Então, a gente precisa ter acredito eu, né, que essa visão estratégica de que quem agrega mais valor tem melhores oportunidades. Legal. Aí, então, voltando lá na cronologia, né? Você volta da missão, arruma seu primeiro emprego. Como é que você acaba caindo aí na história da Kumora Academy e também como que você começa a estudar na BYU Pathway? Certo. Então, eu falei sobre a minha luta, né, para aprender inglês na missão sozinho. Eu fiz a prova para entrar no Pathway 3 vezes. Fiz ali, faltando 3 meses para voltar para casa, não passei, me frustrei muito. Pela segunda vez, me frustrei bastante também. Pela terceira vez eu passei e fiquei muito feliz. Você falou sobre comparação. Eu vou ter que admitir aqui, eu me comparava... Eu vou dizer, eu me comparo até hoje com o Thiago. Eu não vou mentir. O Thiago, Thiago é seu irmão. É meu irmão, ele mora nos Estados Unidos, tá vindo pra cá pro Mas Brasil. que bom que ele é um bom modelo pra você. É um bom então modelo. Não tem problema. É um bom modelo. Pelo menos pra mim, eu não vejo como uma coisa ruim. Eu sei que tem pessoas que levam pro lado de competição e ficam muito frustradas quando não alcançam. Eu vejo uma coisa assim, eu tô correndo pra alguém que tá fazendo alguma coisa. Então, quanto mais próximo eu estiver dele, melhor pra mim. Então, eu voltei da missão, falava inglês ali, meio que capengando. Os testes de inglês aconteceram quando eu estava fora do Brasil, que aí você de fato vê que você não fala nada e você vai ter que aprender de novo. Mas enfim, pra mim eu estava falando alguma coisa. E eu voltei para casa e fui trabalhar numa empresa chamada Vero Internet, fica ali na Vila Olímpia também. Eu trabalhei 1 ano nessa empresa e a minha ideia, como eu tinha meu irmão como modelo, eu queria ir para Ensign College. Eu queria ir para os Estados Unidos estudar business lá. Ensign College é uma universidade que fica em Salt Lake City. Só que eu não tinha grana para isso. É um valor muito alto, eu tinha acabado de chegar da missão. Eu tinha aquele ímpeto, tipo, não, eu vou fazer, eu vou pagar, eu vou acontecer, né? Talvez seja um pouco de orgulho também. E no meio do ano eu percebi que eu não tinha grana o suficiente e não ia ter até o final do ano. Não ia ter como ir pra Ensign College, que era o meu objetivo. Eu queria ir em 1 ano. E aí eu tava ali meio que chateado comigo mesmo, mas sem reclamar, fazendo alguma coisa, sempre andando, como você bem disse.
eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma moça chamada Nina Escurto, que trabalha no Kumora até hoje, está grávida. Acho que já ganhou o bebê, já ganhou. E ela falou sobre esse projeto na República Tcheca chamado Kumora Academy. A única coisa que me chamou a atenção foi Kumora, por causa do Monte Kumora, o livro de Mormon, aquela coisa toda. Mas o resto... Você já identificou que era alguma coisa relacionada à igreja. E por isso que eu respondi, porque senão eu nem responderia. Moldova, eu nunca tinha ouvido falar desse país. Ela é de Moldova e a escola ficava na República Tcheca. Às vezes muitos problemas na internet, inclusive, vêm desses países aí, né? Justamente, eu fiquei bem assustado quando aconteceu. Acho que é importante voltar um pouco na história. Quando eu voltei da missão, eu senti muito forte no meu coração de que eu deveria traduzir o meu LinkedIn para o inglês. Só que eu tava procrastinando. Eu coloquei lá na lista de coisas a fazer, só que eu ficava sempre por último. Para mim não era importante, mas eu sempre sentia aquilo. Sempre. Até que eu, de fato, não tinha... Não é que não tinha, eu não conhecia o ChatGPT, então eu tinha que ir lá traduzir no trabalho e tal. Eu não tinha coragem de colocar só no Google Tradutor, porque às vezes a tradução não é muito boa. Mas eu fui lá traduzir e eu não sei quanto tempo exatamente, mas foi questão de talvez uma semana. Ela mandou mensagem pra mim, a gente começou a conversar, ela me apresentou o projeto. Falei, olha, eu não tenho dinheiro para poder participar desse programa. Eu participei das reuniões, ela falando sobre o programa, meio que assim, por educação, porque eu não queria ir pra República Tcheca, eu queria ir pros Estados Unidos. Mas ela falou uma coisa que me marcou, ela falou, olha... Faz esse investimento, pega essa grana que você tem, que não era muito na época, nem sei quanto que é, mas não era muito dinheiro, era pouco. Pega esse dinheiro e aplica no Kumora que você não vai se arrepender. E lembrando que eu não conhecia ninguém no Kumora, então assim, eu tinha que convencer primeiro a mim mesmo, depois aos meus pais. Então eu peguei, e eu não conhecia ela, mas eu acreditei nela por algum motivo, né? Depois eu descobri qual era o motivo. Eu acreditei nela e fui vender essa ideia para os meus pais, mas foi horrível, porque minha mãe falou, não vai... Nunca ouvi falar de... Eu falaria a mesma coisa, provavelmente. Qualquer pai. Até eu acho que se eu tivesse um filho, quando eu tiver um filho, eu também falaria a mesma coisa. Mas ali, com muitas idas e vindas, eu acabei convencendo os meus pais de que eu deveria ir para esse lugar. E quando eu cheguei lá, assim, depois da missão, foi a decisão mais acertada que eu tive, sem dúvida. Então vamos lá, pro público que está ouvindo ou assistindo... o Pedro aqui está nos contando as aventuras dele depois da missão, já contou o antes e o durante, agora depois da missão, e especialmente agora a respeito da Kumora Academy. Então começa falando pra gente o que é essa Kumora Academy. Certo. Então, Kumora Academy é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada pelo Patrick Sedvi e a esposa dele, Alice Sedvi. Então, eles são membros da igreja, serviram missão, e eles perceberam uma necessidade de ajudar os missionários retornados, que voltavam da missão e mesmo com uma grande influência de presidente, companheiro e tal, eles ainda ficavam meio perdidos. E o Patrick, ele é formado na universidade, mas ele não é um escolástico, então ele não é um professor universitário. É um americano? É um americano. De Utah? Não. Na verdade, ele nasceu no Canadá, mas ele passou boa parte nos Estados Unidos e serviu na República Tcheca. Essa é a relação dele com o país. E a esposa também serviu na República Tcheca. Então ele sentiu essa necessidade de criar uma instituição, ele não sabia exatamente o que, mas ele queria criar. Ele é muito bem sucedido nos negócios, então ele criou uma escola de negócios. Ele criou ali, não deu muito certo, porque ele, na verdade, não sabia o que ele estava fazendo, mas ele fez. Depois ele retomou, se não me engano, no ano de 2021, como o Kumora Academy, já com a nova marca, com a nova ideia. Ele comprou um hotel em Nacharadete, que é uma cidade de 1 hora... de Praga, na República Tcheca. República Tcheca. Por que será que ele escolheu esse lugar longe longe, aí fora do... Muito longe. Do circuito normal dos membros? Né? É lá no topo, na Europa. Bom, eu acho que é por causa da relação dele com... Ele serviu missão lá. Ele serviu missão lá. Ele serviu missão lá. Então, pra ele tinha uma relação emocional com o local, claro. Né? Eu posso dizer, bom, da minha experiência, né? Provavelmente mais barato para ele em termos de... Também, acredito que sim. Investimento e tudo mais. Acho que isso influenciou também. Eu posso dizer que nós brasileiros, nós temos, digamos assim, algumas oportunidades muito boas são muito limitadas. Eu acho que isso está mudando, mas para que você possa ter uma oportunidade muito boa, você vai ter que trabalhar muito. Da minha experiência, para o europeu já não é tanto desse jeito. Então, se ele quiser ir para uma universidade muito boa, ele tem espaço. Se ele quiser ter um trabalho muito bom, ele tem espaço. E talvez a preocupação do Patrick tenha sido essa, porque se você consegue um trabalho muito bom, se você está estudando,
talvez algumas prioridades que você tinha na missão não sejam tão prioridades assim, não seja tão... Tá. Explica pra gente o que acontece lá na Academy, qual que é o programa, é uma universidade, não é? Como é que funciona? Então, é uma academia, uma escola baseada em certificações. Então, eles não têm a pretensão de ser uma universidade, Ok. mas a ideia é que você vá para lá e você aprenda com grandes líderes globais. Então, nós temos lá, cada semana, nós temos um programa de 3 meses de liderança e alguns cursos adicionais, como marketing, um bootcamp de programação, de vendas. Tem uma galera que vai para lá para estudar inglês, para se aprimorar e fazer uma certificação. Então, toda semana nós recebemos um mentor diferente. E aí, dos mais variados. Nós temos um empreendedor da Alemanha, nós temos um investidor dos Estados Unidos e por aí vai. Cada 13 semanas nós temos um mentor de cada semana. E aí, a ideia é que eles apresentem na vida deles, na experiência deles, o que é liderança. Então, o Patrick, ele acredita que não importa a área que você está trabalhando, você precisa ser líder, até para você ascender e para você ajudar ali a área que você está trabalhando. Então, trazer pessoas de vários nichos, de várias indústrias, para poder apresentar a perspectiva deles do que é liderança é muito rico. Se você vai para uma escola comum, ou um intercâmbio, é bem provável que você tenha ali 2 ou 3 mentores, pessoas que estão ali dispostas a te direcionar. No Kumora não, você tem uma variedade muito grande. Tanto o mentor como a esposa, os dois. A ideia é que os dois possam ir... O casal, os dois possam ir como Muito mentores. legal. Então, pelo que eu estou entendendo, na verdade é um programa de desenvolvimento de líderes. Uhum. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Uhum. Idioma? Inglês. Inglês. O tempo todo. O tempo todo. Ou seja, você precisa, se está interessado em ir para lá, você precisa passar por alguma prova. Sim. Você precisa ter um nível mínimo de inglês. Exato. Custo. Se você não souber os valores, tudo bem, mas Sim. é barato, é caro, Pra mim foi caro. Sim, para o brasileiro de modo geral vai ser, porque ou vai ser em dólar ou em euros. Sim, no sim. caso. Então, bom, o Patrick, ele criou essa instituição para literalmente ajudar os missionários retornados. Se você levar em consideração que o missionário retornado, ele provavelmente não tem muito dinheiro, se você quer ajudá-los, você vai ter que fazer uma coisa mais barata. Claro, subsidiado. Subsidiado. Então, ele montou um esquema que é o quê? Você vai passar por alguns testes, primeiro do idioma, para ver se você aguenta manter uma conversação em inglês durante 3 meses. É claro que durante o processo você vai aprender bastante, mas você precisa chegar com algum nível. Eles chamam de B1, né? Depois, você vai passar por uma entrevista financeira, que aí a entrevista financeira eles vão abrir as possibilidades para você. É por isso que é difícil falar de valores, porque depende muito da sua situação. Entendi. Então, provavelmente eles vão oferecer descontos, bolsas, etc e tal. Mas o certo é que alguma coisa você tem que pagar. Exatamente. A passagem, inclusive, é por sua conta. A passagem, também o seu seguro viagem é por sua conta. A ideia do Patrick é que precisa ser algo que vai fazer você se movimentar. Então, não pode ser um valor confortável para você, porque ele acredita que se você não der A cota de sacrifício. A cota de sacrifício, provavelmente, isso não é com todos, não é uma regra geral, mas é bem provável que você não dê o valor necessário, porque você não suou o bastante. É verdade. E como é a rotina? Você fica hospedado lá? Você tem um horário para acordar, horário para as atividades? Como funciona? Sim, então você tem uma agenda. Então toda manhã você tem uma aula de liderança com o mentor convidado daquela semana. E aí você fica ali umas 2 horas participando dessas aulas. Você também tem a oportunidade de liderar algumas classes também como aluno. Depois passa o almoço e durante a tarde nós temos algumas outras classes. Então de manhã é liderança e public speaking, né, que é a oratória que eles falam durante toda a semana. E de tarde você tem aquelas aulas adicionais. O de tarde, para mim, como eu trabalhava remotamente, eu trabalhava. Mas assim, para aqueles que quiserem aplicar para o Kumora, eu posso dizer da minha experiência, eu não recomendo. É difícil. É difícil. Tem que se dedicar muito aos estudos. Bastante. Você vai ter que entregar muito projeto. A ideia é que você desenvolva... Para nós que não somos nativos, falantes do inglês, mais difícil ainda. É mais difícil ainda, porque não só estudar inglês e ouvir, você vai ter que apresentar em inglês, gerenciar projetos em inglês. Quando eu estive lá, a gente fez um projeto com um jardim de infância em Praga. Então, assim, a gente teve que se comunicar com gerentes, a gente teve que ir para Praga para analisar o local, para ver se tinha viabilidade de tudo isso em inglês, o nosso orçamento. Então, assim, você vai ser estressado para você desenvolver o seu inglês. E no final das contas, você vai ser testado por isso. Então, o resultado final, ele precisa ser completamente em inglês. Muito legal, né, Milena? E o alojamento é dentro do próprio campus? Sim, então, o Patrick, ele comprou um hotel. Então, todas as facilidades de um hotel que você normalmente encontraria
Bem Você encontra lá. conveniente. Então, Sim, tá bem no conveniente. quarto, tá pertinho ali das salas de aula e tudo mais. As refeições todas Sim, incluídas. sim. Muito legal. E eu estou imaginando aí que você encontra jovens missionários retornados. Precisa ser missionário retornado. Para missionários retornados. Não. Essa é uma outra coisa que é muito interessante. O Patrick, ele quer trazer pessoas, membros da igreja e não membros da igreja, que eles chamam de like-minded people, né? Que é pessoas que pensam da mesma maneira. Mesmos valores. Os mesmos valores, justamente. Então, se você acredita no trabalho duro, na resiliência, na fé, no companheirismo, no trabalho em equipe, você pode aplicar para o Kumora sendo membro da igreja ou não. E aí você conheceu jovens do mundo todo, provavelmente. Com certeza. Inclusive, eu conheci a minha noiva. Um beijo, amor. Ah, muito bem. Parabéns. Obrigado. Ela é de onde? Ela é da Espanha. Da Espanha. Então, talvez essa seja... Então, além de aprender conceitos de liderança no Kumora, boas chances de encontrar a noiva ou o noivo. Aí eu vou contar um segredinho pra vocês. Eles não falam isso abertamente, mas agora eu vou jogar no ventilador. Eu estive... Depois trabalhando pro Kumora, eu vou contar qual foi o processo de começar a trabalhar pra eles, mas... Em uma conversa com a Alice, que é a esposa do Patrick, ela falou assim, olha, tudo isso aqui é muito lindo. Ela falou meio que privada ali pra gente. A ideia é que vocês casem. A ideia é essa. Então assim, se você se casar, a gente vai dar todo o apoio para que você... A gente tá aqui, né, desenvolvendo a sua liderança, para que você possa encontrar um bom emprego, mas o objetivo final é para que você encontre uma boa esposa e se case. Muito bem. Aí você termina os seus 3 meses, volta para o Brasil. Imagino que isso acontece com todo mundo. Imagino que o programa é para isso, para você voltar para a sua pátria, né? E aí como que você começa a trabalhar para eles? Porque hoje você é o embaixador da Kumora Academy aqui no Brasil, certo? Sim, exato. Então o que aconteceu? Durante o processo do Kumora, como eu falei, você faz alguns projetos extracurriculares que vão além da sua carga horária. E eu me juntei ali com Eduardo Felisberto, com William Vieira, com Fernanda Mas e com Yuri... Não é Yuri Alberto. Yuri Neff. Nós éramos 5 brasileiros e a gente começou a mostrar alguns projetos, algumas coisas que davam para fazer no Brasil pro Patrick. E ele gostou bastante. Então a gente, digamos assim, a gente se mostrou pro dono. Então, de volta para a questão do networking. A gente não tinha como pretensão inicial trabalhar para o Kumora, mas a gente viu uma oportunidade. Eu posso dizer que para nós brasileiros é a oportunidade da vida, você sair do país para estudar, para conhecer novas pessoas, então a gente agarrou com todas as forças. E a gente começou a apresentar alguns trabalhos, alguns projetos que não estavam na nossa carga horária. E isso chamou a atenção dele. Então, depois de um tempo, nós fomos convidados, os 5 fomos convidados para trabalhar num projeto. E a gente desenvolveu ali durante um tempo. Depois, cada um seguiu o seu rumo, alguns ficaram, outros não. E aí eu fui passando por alguns departamentos no Kumora. Então, digamos que... Mas você estava aqui no Brasil ou não? Aqui no Brasil. Aqui no Remoto. Remotamente, remoto, sim. Nós 4 aí. Nós fomos para os Estados Unidos como embaixadores para participar de algumas reuniões e aí já estávamos trabalhando para o Kumora, foi muito interessante. Mas o processo de conseguir o emprego, digamos assim, eu não sou contra você mandar currículo. Tá tudo certo, você mandar currículo. Mas eu tenho a percepção de que se você se mostra para alguém influente, se mostra no bom sentido, você apresenta um bom trabalho, é bem provável que essa pessoa te contrate ou te apresente para outra pessoa que possa te contratar. Ou se você é empreendedor, tem um espírito empreendedor como eu tenho, que você consiga um parceiro, um sócio. Então, digamos que a gente fez um bom trabalho e o Patrick notou isso. Muito legal. Então, o que você acaba de falar é absolutamente verdadeiro. A melhor forma de se procurar emprego é através de rede de contatos, que você já tinha citado antes. É através de você se apresentar, falar o seu comercial de 30 segundos, que, aliás, é uma técnica que nós ensinamos tanto na busca acelerada de emprego, no programa BAI, ou no programa Empregue-se, que nós temos online, gratuito para todos, membros ou amigos da igreja, lá no site da autossuficiência.org.br, repetindo, autossuficiência.org.br, ou também nos manuais no grupo de autossuficiência Busca por um Melhor Emprego. Você já deve ter ouvido falar. Conheço bem. Ensina-se essa técnica. Não desprezamos a técnica de enviar currículo. Precisa enviar currículo, sim, porque é um meio, é um veículo da sua comunicação pessoal, né, para você se vender ali.
Mas, em termos de efetividade, sem dúvida nenhuma, o networking é a melhor forma. Então, pessoal, se você está desempregado ou buscando um melhor emprego, entra lá no site da autossuficiência.org.br. Você pode buscar um grupo disponível aí na sua região, na sua ala ou na sua estaca. Pode conversar com um especialista de autossuficiência da sua ala e estaca também. Ou, se não tiver um grupo aí disponível, você pode estudar o material sozinho. O material você baixa no site da autossuficiência.org.br ou, se não, lá no aplicativo Biblioteca do Evangelho da Igreja. E aí, Pedro, você começa a trabalhar, faz esse projeto, é um projeto temporário por algum tempo. E então, depois... E aí o Patrick, ele contratou a gente. No começo a gente trabalhou meio que no RH ali, a gente fazíamos a contratação de alguns terceirizados. Depois disso, eu comecei a trabalhar com os alumni, que são os ex-alunos do Kumora, e cheguei no departamento de Visiting Mentors, né, que era ali, para mim, o departamento mais fantástico, a oportunidade mais incrível que eu já tive até hoje na minha vida, que era o quê? Lembra que eu falei sobre mentores toda semana? Então as pessoas vão lá, milionários, bilionários, investidores, médicos, advogados, pessoas incríveis vão lá e participam do programa, depois eles se tornam ali meio que os embaixadores veladamente. O meu trabalho era justamente acompanhar essas pessoas. Então eu encontrava, eu treinava, não é um treinamento, né? Eu só dava ali um shape, né? Uma visão geral. Mas a gente sempre tinha aquela ideia de que você traz sua experiência, você traz sua expertise, traz tudo que você tiver de bom. A gente dava ali um tema, né, que é comunicação, ou, depende da semana, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas. E aí o meu trabalho é literalmente encontrar essas pessoas, acompanhar o processo, durante o tempo que eles estivessem na escola, depois pegar um feedback com eles e fazer um trabalho cíclico. Quem que você conhece? Trabalho missionário. Sim. Quem você conhece que você acha que poderia se encaixar? E aí voltava para a esteira. Então eu trabalhava tanto com os potenciais, os que estavam lá, e com que eles poderiam ser possíveis mentores. Então foi uma experiência assim que algum abriu os meus brasileiro olhos. participou nesse sentido aí de como mentores? Depois de, digamos, 6 meses trabalhando nesse departamento, o Patrick chegou para mim e falou: olha, nós gostaríamos de pessoas que não fossem de Utah e não fossem dos Estados Unidos, porque o networking dele ali é de Utah, Europa um pouco, mas principalmente de Utah. Nós queremos abrir ali para o Chile, porque temos alunos do Brasil, tem bastante aluno do Brasil, Chile, Uruguai, Peru. E aí eu falei, beleza, eu aceito como um desafio pessoal meu, né? Como um bom brasileiro, eu quero levar e mostrar as potências do Brasil. Eu comecei a me conectar com algumas pessoas aqui no Brasil. E aí eu conheci o Johannes Castellano, que inclusive participou aqui do Pode Agir Mais. Exatamente. Não perca um episódio com o Johannes Castellano, que foi muito bom. Excelente, um cara incrível, incrível, incrível. Eu conheci o Cláudio, que foi missionário dele. Ele serviu como presidente de missão. E o Cláudio nos conectou, eu comecei a conversar com ele e falei, pô, esse cara ele tem potencial. Eu vi que ele falava inglês e tal. Só que é uma outra coisa do networking, né? É o timing. Então você tem que saber quando que você vai fazer o convite, saber como que você vai falar. Tudo isso conta muito. Então eu construí ali uma conexão com a ajuda do Cláudio, com ele, até que eu fiz o convite. E aí ele falou, pô, me fala mais. E aí eu expliquei pra ele qual era o processo e eu falei pra ele da minha meta. Eu falei, pô, eu tenho como meta levar brasileiros. Ele falou, pô, eu aceito. Vou levar minha esposa. Eu falei, maravilhoso. E ele foi além. Ele falou, olha, eu tenho uma rede de contatos muito poderosa no Brasil, de outros brasileiros. Eu posso te apresentar. Eu falei, incrível. Então, de uma pessoa me apresentou outras pessoas incríveis, maravilhosas, que estão no processo aí de serem mentores convidados também. Legal, muito legal. Bom, eu quero enfatizar aqui, então, que a Kumora Academy não é da igreja, mas é feita, idealizada, realizada por um membro da igreja. Não estamos fazendo aqui propaganda do programa, mas é muito legal saber que existe esse recurso para aqueles que estão interessados. E aqueles que estão interessados devem buscar informações onde, Pedro? Você pode procurar no Instagram, Kumora Academy Oficial, no LinkedIn, Kumora Academy, ou você pode digitar no Google, Kumora Academy. É bem provável que o primeiro que apareça seja o site do Kumora, e aí você se inscreve normalmente, você vai receber uma mensagem, um e-mail, e aí você começa o processo. Legal. Então, atualmente você continua trabalhando na Kumora como embaixador e também seus estudos, como tem sido isso, conciliar a BYU, né? Eu sei que é bem puxado também. E provavelmente é AD, né, que você faz aqui no Brasil? Sim, eu faço EAD. Então, bom, hoje eu trabalhei como embaixador, né, da marca. Então,
conciliar é bem complicado, porque eu tenho, por exemplo, como responsabilidade, sempre que alguém me pergunta sobre o Kumora, eu preciso falar. Se alguém inclusive me pediram recentemente, alguém aqui da autossuficiência, não vou lembrar o nome agora, mas me pediram para fazer um devocional no Nordeste, remotamente. Eu preciso fazer porque eu sou embaixador. E atrelado a isso tem a minha noiva, atrelado a isso tem minha família, atrelado a isso tem meus chamados na igreja. Então eu posso dizer Bem-vindo ao mundo dos adultos. Exatamente. Então eu posso dizer que até hoje, Milena, até hoje é um desafio para mim, você saber balancear essa vida. Talvez uma coisa que me ajuda, e assim, eu tô falando como uma pessoa que tá no processo, então não cheguei do outro lado ainda, né? Acho que a gente não chega do outro lado nunca, né? Porque a gente tá sempre trabalhando. Mas eu acho que você mostrar o que é prioridade, né? Então, para mim, hoje, a minha prioridade é me casar. Então, eu preciso trabalhar bastante para ter os meios para me casar e depois vai ser minha família e os meus filhos e assim por diante. Então, eu vejo o trabalho hoje muito como uma ferramenta para um futuro melhor, para que eu possa ter meios para desenvolver minha família. Se você coloca nessa perspectiva, acho que fica mais fácil. Talvez você consiga ali escolher participar de uma reunião ou não. Exato. Legal. Pedro, aí você se envolveu também em um outro projeto que eu gostaria que você explicasse pra gente, chamado Mentoria na Perifa. O que significa, o que é isso, como foi sua experiência? Legal. Perifa, para o pessoal que está nos escutando, que talvez não sejam de São Paulo, nem todos conhecem, é a palavra curta para periferia. Muitas vezes pode se referir também às favelas, às comunidades e tudo mais, né? É interessante, sobre mentoria na Perifa, eu estava com o CEO e fundador, né, que é o Everton Alves, nós temos o mesmo sobrenome por um acaso, né? Nós estávamos no Facebook na semana passada fazendo uma palestra, participando de um painel ali, né? E me apresentaram como fundador. E eu não sou o fundador, eu só participo ali na liderança, mas eu tô atrás do Everton, ele que manda em mim, ele é meu chefe. Só que eu fiquei muito constrangido de falar na frente de todo mundo que eu não era o líder, né? Então isso acontece com uma certa frequência. Eu não sou o fundador, só para deixar claro, eu só ajudo o Everton, que é o fundador e é o CEO do Mentoria na Perifa. Qual que é a história? Eu estava nos Estados Unidos por causa do Kumora, participando de algumas reuniões. Eu sempre tive contato com o Everton, mas não éramos amigos. E ele é um cara incrível, ele ganhou um programa, o projeto dele foi ganhador de um prêmio na Globo, ele teve muita exposição na mídia por causa desse projeto. Então assim, eu sempre vi as movimentações dele, mas não era próximo dele. E eu lembro de eu estar nos Estados Unidos, na casa do Patrick, que é o meu chefe, e a casa do Patrick é incrível e tem um cinema dentro da casa dele, por algum motivo. E aí o Everton me ligou, e aí eu sentei no chão assim, e eu fui ouvir o que ele tinha pra me dizer. Ele falou: olha, Pedro, eu tô com esse projeto. Eu falei: pô, incrível, eu gosto muito, tô vendo que você tá ganhando muitos prêmios com esse projeto. E ele falou: eu gostaria de te chamar como mentor. Na época, a gente tá falando aí de 2023, eu tinha 23 anos. Então eu falei: pô, mentor, porque pra mim a minha ideia é o quê? Kumora, né? Então pra você ser um mentor, pô, você tem que ter anos de estrada, muito conhecimento, uma vasto conhecimento de várias áreas para que você possa direcionar os jovens. Mas ele me convidou como mentor e falei: olha, você pode colocar meu nome aí, mas deixando claro que eu não tenho tanta experiência, talvez não seja o ideal, mas tudo bem. Tenho sempre essa ideia de que você se compromete, depois você corre atrás, não é brincadeira. Se você vê que você tem uma oportunidade, que você tem uma certa expertise, você nunca vai estar preparado para nada, mas você se lança pro desafio e você corre atrás. Então eu falei: beleza, eu quero ser mentor. O que aconteceu? No processo, eu nunca mentorei ninguém pelo Mentoria na Perifa. Então assim, eu trabalho, mas nunca mentorei ninguém. Por quê? É um programa específico para jovens. Para jovens, sim. E no processo, a gente percebeu que nós tínhamos uma ideia muito parecida de estratégia de negócio. Então a gente tinha uma mente muito voltada para as mesmas coisas. Então ele foi me puxando para cada vez mais próximo dele, e agora eu estou ali na liderança do projeto. Que é o quê? É um projeto de mentoria para jovens, não só periféricos, mas que estão em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for. Seja financeira, familiar, que não sabem que estão perdidos em o que fazer, como fazer, qual carreira seguir. Como é que eles são prospectados, esses jovens? Então, nós temos uma base muito grande por causa da exposição do Everton. Então ele é uma figura conhecida, então as pessoas buscam ele. Mas também tem o Instagram, também tem o LinkedIn. Existem alguns embaixadores. Recentemente, há um mês atrás, nós fizemos um evento lá na Estaca Garajaú com a Natália Arcuri, do Me Poupe.
Então o Everton ele consegue trazer pessoas muito influentes para próximo dele. Legal. E a gente consegue movimentar e trazer pessoas para se inscrever e a gente faz uma coisa cíclica. Você sabe quantas pessoas já foram mentoradas ali? Eu posso dizer que eu não tenho os números exatos, mas com todo esse processo mais de 1.000 pessoas foram impactadas, tanto com relação à mentoria, como palestras, workshops. Ele traz muitas pessoas de peso, não só do campo ali da televisão, mas também de empresas privadas. Eu acho que esse assunto é extremamente importante. Muitas vezes a gente não fala o suficiente sobre isso, né? Sobre a importância da mentoria. Mentoria é alguém com mais experiência pegar na mão do outro com menos experiência e ajudar. Eu gosto muito de uma gravura que nós temos na igreja que mostra Jesus, quando ele era menino ainda, ao lado de José, ali na carpinteria, ensinando ele a moldar, a usar as ferramentas, a mexer com a madeira e tudo mais. Ali é uma gravura que, de alguma forma, mostra a importância de se ter um mentor, seja para uma profissão, seja para a sua vida espiritual, em alguém que você confie, em alguém que tenha valores semelhantes ou mais altos ainda que o seu, e que vão poder te ajudar a caminhar um caminho percorrido, que já foi percorrido pelo mentor, que sabe quais são as dificuldades, que sabe onde estão os desafios e que vai poder te ajudar. E esse deve ser um ciclo, né, a mentoria. Uma vez que você é mentorado, ajudado por outros, deve chegar o momento, que é o que já chegou na sua vida, muito jovem, mas já chegou, de você ajudar outros. Exato. E esse ciclo ele se perpetua. E aí a gente vai fazendo bem. Eu queria chamar a atenção aqui, não sei se você conhece o Diogo Bezerra, nós tivemos um episódio com ele, foi muito legal. Ele tem vários projetos na periferia, é um missionário retornado também. Conheço. De ensinar inglês e de ensinar programação na plataforma Mais Um Code. E foi muito legal esse episódio, bombou. E também convido o pessoal aqui, se não assistiu ainda o episódio com o Diogo Bezerra, aqui no Pode Agir Mais, dá uma olhadinha lá. E esses projetos sociais nas periferias são muito importantes para ajudar as pessoas a sonhar mais alto, a identificar que todos têm um potencial, que eles podem fazer mais. E se tiver alguém para ensinar aonde está o caminho correto, muitas dessas pessoas vão certamente mudar de vida. Sem dúvida. Quando eu falo que eu e o Everton nós temos uma ideia muito parecida, ela toca nesse ponto que você disse agora, Paulo. Uma percepção minha é que os projetos sociais hoje, alguns não, mas uma grande maioria daqueles que nós estudamos ali para fazer o benchmarking, né, para a gente entender ali qual é o cenário, eles levam o jovem o discurso é muito vitimista. No sentido de, você precisa trazer o jovem, você precisa abraçá-lo, isso tudo é verdade. Mas o discurso, para nós, ele precisa ser muito mais no sentido da potência. Então você tem algumas qualidades inerentes, que são suas. Independente de onde você mora, da sua condição social, você pode mudar a sua própria realidade. Exatamente. E às vezes existem algumas batalhas que não são tão valiosas para você. Por exemplo, se você não é bom numa área em específico, mas é muito boa na outra, é bem provável que se você focar nessa que você é boa, você vai ter muito sucesso. Então a gente não consegue ser bom em tudo. Então a nossa ideia, tanto do Kumora, é bom que as coisas elas vão se conectando. Do Kumora e também do Mentoria na Perifa, é você focar naquilo que você é bom. E não ver o jovem, às vezes até a pessoa mais velha, já chegaram para nós pessoas que já são mais velhas, e você não é uma vítima. Você é uma pessoa atuante, que tem capacidade, que tem inteligência. Talvez você precise desenvolver alguns pontos na sua vida, mas independentemente de qualquer coisa, você não é uma vítima. E essa é a nossa visão. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o Everton me trouxe para próximo dele. A gente não gosta dessa ideia do social, de que você precisa abraçar a pessoa e carregá-la no colo. Essa pessoa ela precisa trabalhar para se tornar tão boa para carregar outras pessoas no colo, se necessário. Isso, ela precisa descobrir o verdadeiro potencial, o seu próprio potencial e seguir adiante. Sim. Todo mundo que se vitimiza acaba se tornando um escravo da vitimização. Você nunca sai daquele ciclo porque você se justifica através de culpar os outros. E aqui, de jeito nenhum, a gente quer minimizar muitos dos problemas sociais e culturais que existem, e são muitos.
Mas você está certo, acho que cada um deve ter a vida, as rédeas da vida nas próprias mãos. E quando você toma essa consciência, você descobre que tudo é possível. Está sendo um papo muito legal, não é, Milena? O que você está achando? Está sendo muito bom, Paulo. Foi muito interessante aprender sobre tudo isso, né? E motivador também. E qual a sua visão de futuro, Pedro? Como você vê o futuro? Imagino que você seja otimista, certo, Pedro? Eu sou um cara otimista. As experiências da minha vida me mostraram que a energia é a mesma, para você ser otimista ou pessimista. Né? Isso, então, escolha certo. Escolha certo. Bom, eu estou envolvido em alguns projetos. Eu recentemente não, faz um tempinho, eu comecei a estudar sobre inteligência artificial porque era um tema da moda, como você disse, né? Então, eu comecei a estudar ali, e aí eu comecei a trazer alguns pontos de inteligência artificial nas minhas entrevistas com os potenciais mentores. E uma coisa que me chocou muito foi que pessoas, assim, nós estamos falando de líderes globais. Muitos deles sabiam o que era, mas não estavam aplicando nas empresas deles, e a maioria tinha subordinados que estavam aplicando e eles não sabiam. Que é muito estranho, porque você é o líder da sua empresa. Se tem uma novidade, você tem que ser o primeiro, o pioneiro, o exemplo para trazer para dentro de casa, até para você manter o controle, né? A inteligência artificial é algo muito poderoso, então você tem que tomar cuidado. Então, isso me gerou uma certa estranheza. Eu falei, poxa vida, vocês são líderes, né, para mim. E aí eu comecei a estudar. E aí, na entrevista com o Johannes, do Mr. Cheney, eu falei com ele, olha, eu tô estudando inteligência artificial, tô gostando bastante. Como que tá sendo no Mr. Cheney? Tá aí uma outra coisa de network. Já tinha construído um relacionamento, mesmo que não pessoal, mas profissional com ele. E aí eu joguei essa, mas a minha ideia era o quê? Eu vou prestar serviço pra esse cara, eu vou vender pra ele. Mas enfim, o que você tá fazendo sobre inteligência artificial? E ele falou, olha, ele já tinha contratado uma empresa, uma ferramenta basicamente, mas a empresa como um todo não estava muito inteirada no assunto. Eu falei, olha, eu tô trabalhando com isso, o que você acha de fazer um treinamento para vocês? Olha, muito interessante, vamos marcar. Ele de fato marcou, ele pediu para mim um escopo, eu apresentei um escopo de 3 sessões do que eu ia passar, eu montei e mandei para ele, ele aprovou. E eu percebi que eu sou muito ligado a estudar e ensinar, mas eu preciso de método. Quando você vai ensinar para outras pessoas, eu aprendo de uma maneira, você aprende de outra. Certo. Ainda mais para um treinamento corporativo, você precisa estruturar ali como você vai fazer. E eu pedi a ajuda da Vera, que é uma moça que é pós-graduada em inteligência artificial, uma moça de marketing incrível. Eu falei, olha, como eu posso estruturar? Ele falou, a primeira coisa é você entender seu público. Então a gente montou ali uma pesquisa, mandei para o Johannes, ele aceitou, mandou para a empresa, eu recebi ali o público e era de fato o que eu estava acreditando. O máximo era intermediário, o nível de conhecimento em inteligência artificial. É de médio para baixo. Falei, beleza, então tem público aqui. E eu montei, apresentei, fizemos 3 sessões e foi muito interessante. E na última sessão, o Paulo Loureiro estava na sala. E eu sou fã do Paulo Loureiro, mas eu não sabia que ele ia participar da última sessão. E aí eu tava ali ensinando, mostrando as ferramentas, tal, ChatGPT, Gemini, Copilot e tal. E aí ele não ligou a câmera, mas levantou a mãozinha e fez um comentário. E na hora eu vi Paulo Loureiro, eu falei, putz, eu não tava preparado para ensinar o Paulo Loureiro. Mas tudo bem, ele tá ali na sala, a gente vai e finge que não viu ele, né? Mas eu vou até fazer um comentário, Paulo Loureiro, eu sou seu fã, você é um cara incrível. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, não perca o episódio com Paulo Loureiro no Pode Agir Mais. Busca lá na nossa biblioteca e você vai encontrar. Justamente, e o Johannes também, um cara incrível. Os dois são ótimos, são sócios do Mr. Cheney. Então, no final eu aprendi que se você tem um conhecimento, você tem que colocar para jogo. Você vai apresentar para as pessoas e, assim, da minha experiência, tem pessoas que são muito gabaritadas, mas elas não têm um conhecimento que para você é simples, mas para elas não, e pode mudar o jogo para elas. E por causa dessa conexão, que eu fiz esse treinamento com o Johannes, fiz o treinamento para a empresa dele, ele me apresentou o André Ambrosio. O André Ambrosio ele já trabalhava com automação, e aí agora eu estou trabalhando com ele nessa empresa de automação com inteligência artificial, que eu sou apaixonado. E, enfim, é basicamente essa história. Você vai se conectando, vai apresentando, vai se mostrando e as oportunidades vão aparecendo.
Eu não sei se a gente falou sobre o Impex aqui também, né, Paulo? Mas esse programa é um programa da autossuficiência, né? Um evento onde você pode fazer network, se conectar com outros profissionais. E para saber quando vai ser o próximo, né, é só acompanhar nossas mídias sociais. Isso, ou lá no site da autossuficiência.org.br. Muito legal essa conversa hoje com Pedro Alves, um jovem líder, mostrando a importância da carreira, da educação, de ir além, de aprender sempre, de fazer a diferença na sua comunidade. Pedro, muito obrigado. A Milena tem um presente para você agora, é isso, Milena? Sim, Pedro, a gente tem uma caneca do nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigado. Pedro, foi uma alegria tê-lo aqui. Como é que as pessoas te encontram nas mídias sociais? Bom, no LinkedIn, Pedro Alves, no Instagram, as pessoas sempre me perguntam, nossa, mas o que quer dizer, né? Talvez até mude algum dia, não sei. Eu coloquei bypurpose.alves, né? Que é pelo propósito.alves. Para mim tem um significado muito grande a questão do propósito, né? Legal. Mas se eu colocar Pedro Alves, me acha também, Facebook, mesma coisa. Tá bem fácil. Muito bem. Novamente, muito obrigado, Pedro, fazendo a diferença pelo seu exemplo. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e familiares. Lembrando que estamos lá no canal da Autossuficiência Brasil no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Assista, compartilhe esse e outros episódios. Até o próximo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.